a nossa aula, nós vamos falar um pouco mais sobre as estruturas celulares. Já apresentamos a membrana plasmática, sua funcionalidade característica. Também comentamos a respeito do citoesqueleto. E agora nós vamos dar prosseguimento à caracterização de algumas organelas. Na aula de hoje, vamos falar de ribossomos, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Os ribossomos, eles são formados no nucleolo, presente no núcleo. Ali, após a sua formação, eles vão para o citoplasma, onde pode se apresentar de duas formas. Ou eles vão estar livres no citoplasma, ou eles vão estar ligados à membrana do retículo. O ribossomo ele é formado de duas subunidades, uma maior e uma subunidade menor. Eles geralmente, quando não estão fazendo a síntese proteica, eles estão separados, como vocês podem ver aqui, ó, as duas subunidades separadas. Elas só vão estar unidas quando ligada ao retículo, ao RNA mensageiro, ao RNA mensageiro. Então, quando o RNA mensageiro ele vem do núcleo, as duas subunidades se ligam a ele e, à medida que avança a passagem do RNA mensageiro pelo ribossomo, é acrescentado os aminoácidos na formação de uma nova proteína. O que acontece muitas vezes é que o RNA mensageiro vai se ligar a mais de um ribossomos, formando uma estrutura chamada de poliribossomos, pois vão ter vários ribossomos ali, em diferentes etapas de produção da síntese de proteína. Quando os ribossomos terminam a produção de síntese proteica, as duas subunidades se separam novamente. Esse poliribossomo que nós estamos mostrando aqui, evidenciando, ele é um poliribossomo geralmente livre. Aqui está demonstrando um que está livre no citoplasma, mas eles podem se associar à membrana do retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático granular. Então, os ribossomos aqui, eles são elementos responsáveis pela síntese de proteína. O retículo endoplasmático, nós podemos ver aqui que é uma rede de membranas. Aqui nós podemos verificar numa imagem de microscópio eletrônico, tá? Que nessa eletromicrografia, que ele é uma rede muito comprida, muito densa, tá? Muitas membranas ali de natureza lipoproteica que estão presentes no citoplasma. Para uma visualização melhor, a gente vai usar também essa representação aqui gráfica, tá? E aqui nós podemos observar dois tipos de retículo. Um retículo repleto de ribossomos, também chamado de retículo endoplasmático granular, e outro com ausência do ribossomo, retículo endoplasmático agranular. O retículo, muitas vezes, as suas membranas têm continuidade à membrana nuclear. Há uma continuidade da membrana. A partir dessa membrana nuclear, ela se conecta e se forma o retículo endoplasmático, geralmente o rugoso, e dando continuidade também a esse ao liso. Tá? Falando um pouquinho sobre cada um deles, nós vamos agora detalhar as funções do retículo endoplasmático liso ou agranular. Esse retículo, ele não tem a função de síntese de proteína, pois não tem o ribossomo.
Mas isso não quer dizer que ele não tenha a sua importância. Ele é um canal de transporte. Ele continua sendo uma rede de membranas. Nesse caso, ele vai transportar substâncias que vão estar sendo produzidas de diversos locais, inclusive do retículo endoplasmático rugoso. Ele também é um local de síntese de substâncias. Neste caso, os lipídios serão produzidos ali. Outra questão interessante é que no liso existem enzimas. Tais enzimas, com certeza, vieram do retículo endoplasmático granular ou rugoso, e essas enzimas ali vão modificar células, modificar moléculas num processo de desintoxicação celular. Algumas moléculas tóxicas, elas podem perder a sua toxidez ao se mudar a função química delas. Dessa forma, as enzimas ali no retículo endoplasmático agranular conseguem realizar importantes reações químicas, alterando a característica química desta molécula, que no caso é tóxica. Já o retículo endoplasmático granular ou rugoso, a sua função está relacionada à presença dos ribossomos ali presentes, ou seja, síntese de proteínas. Só que qual é a diferença? O porquê desses ribossomos estarem associados ao retículo e não totalmente livres no citoplasma? Afinal, eles também ali estão fazendo proteínas. Neste caso, as proteínas produzidas, elas caem diretamente dentro das camadas internas do retículo, podendo assim ser transportados por ele, encaminhadas ao complexo golgiense, onde serão armazenadas, empacotadas e eliminadas para fora da célula. Assim, o retículo endoplasmático rugoso, além da síntese de proteínas, eles têm também a função de direcionar estas para a exportação dessas moléculas. Como nós já citamos o complexo golgiense, vamos descrevê-lo e relacionar a sua função. O complexo golgiense tem esse nome devido ao citologista italiano Camillo Golgi, que observou e identificou, fazendo a sua representação. Ele é um sistema de membranas, da mesma forma que as outras organelas antes mencionadas, só que possui algumas características diferenciadas. São como sacos achatados. É como se eu tivesse vários sacos de café empilhados um em cima do outro. Nessa ilustração, a gente faz um corte no meio e podemos ver as faces internas dele. Então, nós temos sacos individualizados e empilhados, e também achatados. A forma como esses sacos estão achatados, eles vão ter uma posição específica. A face vai ter uma face voltada para o núcleo e vai ter uma face voltada para a membrana plasmática. Assim, existe um direcionamento das moléculas a serem transportadas. Eles começam da face voltada para o núcleo, as moléculas que vão ser transportadas para o complexo golgiense chegam por essa face, essa aqui, também chamada de face cis, vai sendo transportada essa molécula ao longo desses sacos achatados,
até chegar à face oposta, onde vão ser envasados em vesículas e eliminados. Na verdade, aqui a gente vê o brotamento das vesículas. Então, aqui nesse desenho, né, a gente tem aqui uma inversão. Esse lado seria face cis, aqui onde há o brotamento das substâncias, faces trans. Então, aonde vai haver o maior brotamento de vesículas será a face trans. Essas vesículas que estão brotando são chamadas de vesículas periféricas e vão ter um importante papel de envasar de forma individualizada as substâncias ali, e ou elas ficarão retidas no citoplasma, ou elas seguirão em direção à membrana plasmática, fundirão com ela e eliminarão o conteúdo ali presente. Qual é a função do complexo golgiense, então, vamos sintetizar. Vimos que ela vai receber substâncias, tanto do complexo de granular quanto agranular. As substâncias ali transportadas serão direcionadas ao complexo golgiense. Ao chegar ali, essas moléculas não estão totalmente completadas, vamos dizer assim. Elas ainda não estão na forma como devem ser eliminadas. Então, haverá um processamento dessa substância ali dentro, pois ali existem enzimas que vão modificar essas substâncias mais próximo possível da molécula que deve ser eliminada, mais próximo possível de sua função. Essas substâncias podem ser proteínas, que foram produzidas pelo retículo endoplasmático granular, poderão ser lipídios, produzidos pelo retículo endoplasmático agranular, e carboidratos. O complexo golgiense pode formar, a partir dessas vesículas periféricas que brotam dela, estruturas responsáveis pela digestão, que são os lisossomos. Assim, os lisossomos são estruturas, organelas que são formadas a partir do complexo golgiense. O que mais nós poderíamos falar sobre a função do complexo de Golgi? Interessante é que nas células vegetais, o complexo golgiense participa da formação da lamela média. O que seria a lamela média? Então, nós temos aqui a célula entrando no processo de divisão, pois já tem 2 núcleos, e vão ter as suas organelas já duplicadas. Esses complexos de Golgi vão estar liberando vesículas que vão se fundir, vão se soldar e formarão essa lamela, que é o limite de separação entre as duas células, até que essa lamela se completa e as células se dividem em 2. Então, a divisão da célula é pela formação da lamela média, que tem como organela responsável o complexo de Golgi. Outra função do complexo golgiense podemos relacionar no espermatozoide. No espermatozoide, na formação da sua estrutura, o complexo golgiense vão produzir vesículas onde vão estar ali presentes enzimas muito importantes para a fecundidade deste espermatozoide. Essas vesículas se fundem até formar uma grande vesícula chamada crossomo. É esse crossomo que vai fazer a digestão da região pelúcida presente no ovócito, sendo necessária esse processo para que esse espermatozoide possa adentrar o ovócito e fecundá-lo. Então, vemos aqui mais uma função não geral, mais específica do complexo golgiense.
Para vocês saberem um pouco mais e visualizarem essas organelas de forma bem interativa, eu sugiro mais um vídeo que vou deixar aqui tanto nessa gravação quanto no grupo da sala. Espero que vocês tenham entendido. Tiramos as dúvidas na aula subsequente e até lá. Até a próxima aula.